Que a graça e a paz do Senhor sejam transbordantes na sua vida e você experimente o transbordado amor de Deus em você. Vamos continuar as nossas meditações sobre maturidade de caráter. Hoje queremos falar sobre não se deixe abalar. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, ele escreve assim nos 2 primeiros versos: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Veja que a palavra é encorajadora, porque ela diz sobre a possibilidade de pecar. O fato é que se dissermos que não pecamos, estamos fazendo Deus mentiroso, porque todos pecaram e todos são pecadores, não apenas em atitudes, mas na essência. Então, quando João escreve, se alguém pecar, temos um advogado, ele está dizendo a alguém que luta por nós, a alguém que advoga a nossa causa, a alguém que se coloca entre nós e a justiça de Deus. E esse é Jesus Cristo, o justo. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou a nossa culpa, a nossa condenação. Ele sofreu aquilo que deveria ser a consequência de cada um de nós, a morte. Por isso, ele pode advogar a nossa causa, ele pode chegar diante do Pai com o seu próprio sangue e declarar a nossa inocência. Então, Jesus é o nosso advogado junto do Pai, mas ele é também o justo, aquele que não tem pecado em si mesmo. Ele levou os nossos, mas não cometeu pecado. Então, quando olhamos as nossas vidas, vejo que muitas vezes muitos cristãos olham para os seus fracassos, olham para os seus tropeços, os seus pecados, aquilo que fazem muitas vezes e que depois produz um certo peso de culpa e ficam presos nessas armadilhas porque acabam julgando Deus pela sua própria forma de agir, com base no seu próprio padrão de conduta, e se esquecem da graça, da soberania, do poder e do amor de Deus. Desconfiamos desse amor, porque não entendemos que o amor de Deus é incondicional. Deus não impôs nenhuma condenação a nós simplesmente porque Ele queria nos destruir. A condenação foi a consequência do pecado, mas a justiça de Deus foi satisfeita a partir do sangue de Jesus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou que eu e você consertássemos a vida, Deus não esperou que eu e você tivéssemos um padrão de conduta elevado. Ele enviou Jesus e Jesus morreu por mim e por você antes de fazermos qualquer coisa que valesse a pena. Então isso é a demonstração de um amor incomparável. Isso é a revelação de um amor sem medida e sem igual. E isso só Deus poderia fazer. Só Jesus poderia se entregar dessa forma. Só Ele, então, poderia se colocar entre nós e o Pai, entre nós e a justiça, e receber em si mesmo a condenação, e agora poder nos apresentar diante de Deus, santos, justos, inculpáveis, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. É isso que Jesus fez por você, e é esse o amor de Deus por sua vida. Deus te abençoe. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vi indo pela fé. Levanto minhas
minhas mãos pra guerrear, eu dobro os meus joelhos pra lutar.